Olá, turma! Então, hoje é a nossa aula 16 de Fundamentos de Enfermagem e hoje a gente vai estar falando sobre dois assuntos muito importantes que vocês vão ter que ter muita atenção desde o primeiro estágio, que é a prevenção de acidentes hospitalares, né? Assim, porque quando a gente entra no ambiente hospitalar, vários perigos podemos encontrar ali, então é importante a gente saber que perigos são esses e como se prevenir, tá? E ajudar a prevenir os cuidados com o paciente e os acompanhantes também. E a outra coisa é o transporte do paciente, tá? Vocês, como estagiários, vocês podem serem solicitados para auxiliar no transporte de algum paciente, seja transportar da maca para o leito e vice-versa, ou para uma cadeira de roda. Então, nesses casos, a gente tem que ter várias atenções, certo? E que é muito importante. Então, assim, a gente vai estar falando até de vou antecipar alguns assuntos, certo? Que vocês precisam ter conhecimentos, tá? No momento de cuidar de um paciente, no momento que está transportando o paciente, alguns conhecimentos vocês precisam ter, que vocês vão complementar esses conhecimentos em outras disciplinas, como clínica médica, certo? Clínica cirúrgica. Então, vocês vão ver que eu vou estar abordando alguns temas que vocês vão complementar em outras disciplinas, certo? Então, eu vou dar uma base aqui e em outras disciplinas vocês vão aprofundar aí o conhecimento, principalmente referente a drenos, referente a pacientes entubados, sondas, certo? Sondas eu vou até falar, tá? Melhor nas aulas posteriores, tá ok? Então vamos começar. Então, como eu falei, nosso tema é prevenção de acidentes no ambiente hospitalar e transferência de paciente da maca para o leito e cadeiras de rodas, tá? Um cuidado também que a gente vai ter que ter com a postura, tá? Que a gente tem que saber como pegar o peso aí do paciente, tudo isso a gente vai estar abordando aqui. Então, profissionais de saúde e pacientes estão constantemente expostos a riscos físicos e químicos no ambiente hospitalar. Existem riscos, esses riscos são diversos, podendo ser ocasionados por agentes como calor, ruídos, radiações, materiais perfuro-cortantes, contaminações, acidentes com equipamentos. Então, são vários riscos que a gente tem. Né? Quando a gente prepara o medicamento, a gente está tendo risco. A gente leva o paciente para realizar um raio-x, a gente está correndo risco. Então, a gente tem que saber, né, como se prevenir e também prevenir o paciente dos riscos. E por tal motivo que as pessoas que atuam em unidades médicas devem sempre seguir normas de biossegurança. Então, existe já um protocolo, tá? Que é desse cuidado, dessa prevenção, vai desde o uso dos EPIs, tá? Como saber colocar o lixo correto no lugar certo. Cada tipo de lixo hospitalar tem o seu destino correto. Não é qualquer lixo que a gente joga um material contaminado, certo? Tem vários tipos de contaminações. Então, tudo isso vocês precisam ter os conhecimentos que a gente vai estar abordando aqui nessa aula. Então, identificação de perigos hospitalares. Os perigos presentes na unidade hospitalar costumam ser variados, portanto, exigem avaliações individuais de cada local. Isso vai depender da unidade que está trabalhando. Você está trabalhando numa UTI, você está trabalhando num centro cirúrgico, você está trabalhando numa emergência, certo? Você está trabalhando em uma unidade de radiologia, porque o técnico também pode estar trabalhando numa unidade de radiologia, tá? Porque por conta do uso de contraste, muitas vezes a gente prefere ter um técnico de enfermagem para administrar o contraste do que utilizar o técnico de radiologia para administrar contraste, apesar que ele é formado também, ele recebe um treinamento para isso, mas em algumas unidades preferem utilizar
assim, o técnico mesmo de enfermagem para administrar esses medicamentos. Então, tudo vai depender da unidade que nós estivermos trabalhando, tá? Você está trabalhando no CME? CME é o quê? Centro de Material Esterilizado. Então, o que você vai fazer? Você vai lavar todo o material, todas as pinças que foram utilizadas numa cirurgia, tá? Vai lavar, vai secar e vai preparar esse material para esterilizar. Olha quantos perigos, se você trabalhar no CME, você vai ter, tá? Então, é importante de estar se prevenindo. Por que você vai ter tantos perigos? Porque você vai estar lavando material de cirurgia, as pinças todas contaminadas de secreções, de sangue do paciente, tá? Olha o cuidado que a gente tem que ter, tá? Então, tem que estar com os EPIs completos, inclusive para não respingar no olho, tá? Então, óculos de proteção, máscaras, tudo, luvas, né? E ainda por cima, depois de preparar todo esse material para esterilizar, você vai estar lidando com a autoclave, que tem altas temperaturas, o risco aí de queimaduras, tá? Então, são vários riscos que o profissional pode ter. Por isso que é importante estar seguindo as normas de biossegurança, tá? Riscos físicos são substâncias compostos ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória, ter contato ou ser absorvida pelo organismo através da pele ou por ingestão. Então, são vários tipos de contaminações que o profissional pode estar exposto. Por isso que a gente tem que seguir as normas de biossegurança, né? Como eu falei. Essas substâncias são amplamente utilizadas em hospitais. Exemplo, medicamentos com drogas quimioterápicas, né? Muitos hospitais de oncologia, eles tratam pacientes através de quimioterapia, tá? Então, são drogas super potentes, são drogas, como vocês devem saber, quando o paciente ele faz quimioterapia, esse medicamento, ele mata não só as células cancerígenas, como outras células de defesa do organismo, tá? Por isso que o paciente, ele fica imunossuprimido, ele fica com baixa imunidade. Então, é um medicamento que a gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação. Aliás, todo medicamento a gente tem que tomar cuidado com a manipulação, certo? Inclusive, tomar cuidado para não aspirar, né? Não ficar, por exemplo, a gente vai preparar um medicamento em pó. A gente tem que tomar cuidado para não estar inalando esse medicamento. Muitas vezes até é necessário utilizar uma máscara, né? No momento que está preparando o medicamento. Evitar de falar no momento que ele está preparando o medicamento. É um momento que vai estar concentrado, tá? A gente vai estar revendo essa questão dos medicamentos também aqui. A gente falou um pouco em farmacologia sobre os medicamentos, vai estar revendo alguns pontos importantes com relação a isso, tá? Em manutenções como óleos, lubrificantes, solventes, tá? A gente vai estar em contato com esse material. Em limpezas, desinfecção, esterilização, como óxido de etileno, que é uma substância para esterilizar material. Riscos ergonômicos, e é esse que a gente tem que tomar muito cuidado com o pessoal de enfermagem, porque pelo fato da gente realizar, principalmente o técnico de enfermagem, faz muito esforço físico, né? Os pacientes acamados, o banho no leito, o transporte do paciente, a manipulação desse paciente. Então, é muito importante que vocês não deixem de manter uma postura correta, tá? Vai se agachar, mantenha a coluna correta, agache as pernas, né? Dobre os joelhos, mas não dobre a coluna. Tudo tem uma postura para a gente realizar os cuidados do paciente, porque senão a gente vai sobrecarregar a nossa coluna, a gente vai ter problema mais tarde. E como vai ter? Então, o profissional técnico de enfermagem, pessoal de enfermagem em geral, precisa ter esses cuidados, porque senão a gente vai ter consequência disso depois. Então, são fatores que interferem na característica psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto e afetando a saúde. É um cuidado, gente, muito importante que a gente tem que ter, tá? Que infelizmente muita gente relaxa. E aí tem problemas sérios na coluna depois. O levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, tá?
se sobrecarregando, querendo ganhar muito dinheiro e acaba pegando muitos empregos ao mesmo tempo, trabalhando em 2, 3 hospitais. Isso vai sobrecarregar o profissional, ele não vai conseguir ter boa produtividade, vai ter um risco grande de cometer erros. Lembra que a gente falou isso em ética, tá? Então, a gente tem que ter uma avaliação, tá? Do que é o risco-benefício de estar acumulando empregos demais. Monotonia, repetitividade e postura inadequada são exemplos de risco ergonômicos importantes, tá? Então, tá fazendo sempre o mesmo movimento. Tudo isso a gente precisa estar se alongando, às vezes, durante o plantão, tá? Então, são cuidados que muitas vezes a empresa, ela orienta os profissionais para terem cuidado com relação a isso, porque um profissional, tá, que não se cuida, e a empresa também não auxilia nesse cuidado, ele vai dar mais atestado médico, né, porque vai ficar mais doente. Então, é vantagem para a empresa, né, tá orientando os profissionais para estarem se cuidando melhor durante os plantões, para que ele não venha adoecer, tá? Riscos biológicos, bactérias, vírus, fungos, parasitas são exemplos de agentes de risco biológico. Então, o pessoal de enfermagem tem muito, né, tem muito risco biológico, porque a gente vai estar lidando com vários tipos de secreção do paciente. Então, por isso que os usos dos EPIs são super importantes, tá? Então, por isso que quando eu mostrei o banho no leito, eu falei, olha, vou aqui trocar a roupa de cama de um paciente acamado. O paciente está no leito, eu posso estar tendo contato com algum tipo de secreção dele, tá? Então, eu preciso estar de luva, às vezes eu preciso estar de máscara, às vezes eu preciso estar de gorro, tá? Então, são cuidados que a gente precisa ter. Hospitais apresentam diversas fontes de contaminação por agentes biológicos, em especial o contato das mãos com os olhos ou boca, ferida na pele exposta, a possibilidade de perfuração cutânea. Então, são muitos perigos. Tudo isso a gente tem que estar atento, tá? Vale ter atenção especial para alguns setores, como laboratórios de análise clínicas e equipes que fazem higiene hospitalar. Então, esses são os mais expostos, tá? Mais ainda do que até a equipe de enfermagem, vamos dizer, porque análises clínicas vai estar analisando vários tipos de secreções do paciente, tá? E muitas vezes as secreções estão realmente contaminadas. Então, quem trabalha em laboratório pode ter uma exposição grande se não se cuidar, né? Se não usar os EPIs corretos. E quem faz higiene hospitalar também, tá? Vai estar limpando secreção, vai estar higienizando tudo. Então, pode estar lidando com vários tipos de fungo, bactérias. É que essa época agora da pandemia, né? Os riscos que as pessoas têm. Então, são setores ainda mais críticos, tá? Mas a enfermagem também é crítica com relação a isso, né? A esses riscos que a gente pode estar correndo. Então, práticas de segurança do trabalho em hospitais. Gestores e funcionários precisam estar alertas. Então, gente, vocês vão começar o estágio de vocês, estejam alertas, tá? Se comporte de forma ética, com responsabilidade, se cuidando, não se atreva a fazer coisas que vocês não sabem, tá? Não entre em setores que vocês não têm conhecimento, que não têm autorização. Não realize procedimentos que vocês não saibam, tá? Tudo peça explicação, caso tenha dúvida, tá? Principalmente o primeiro estágio, o que a gente tem mais que ter cuidado, é o estágio que a gente vai estar praticando, né? Alguns procedimentos, mas outros a gente só pode observar, tá? Porque a gente está dando o primeiro passo, a gente vai dar o primeiro passo aí para o aprendizado técnico. Então, como a gente está lidando com vidas, tá? E riscos biológicos, riscos físicos, né? Risco de se contaminar. Então, a gente tem que realizar as coisas aos poucos, tá? Não vão com muita sede ao pote. Vocês precisam ser ponderados, tá? E ter muito cuidado,
certo? Sem querer assustar vocês, mas são riscos realmente que a gente pode estar correndo, então a gente tem que ter responsabilidade com relação a isso, tá? Para não se prejudicar e muito menos prejudicar o paciente, certo? Junto a outras medidas, a conscientização dos profissionais leva os ambientes seguros e saudáveis, além de estimular os pacientes e acompanhantes a obedecerem às regras hospitalar. Então, nós seremos referências para os pacientes e para os acompanhantes, né? Eles vão ter dúvida, né? Eles vão perguntar. É a gente que vai também orientar os cuidados que eles devem ter, tá? E tomando atenção para que eles não cometam nenhum erro, nenhum risco para eles mesmos. E muito menos para o paciente e para outros profissionais, certo? Porque uma pessoa que passou até na televisão, né? Uma vez um paciente com risco de estar contaminado de Covid andando sem máscara pelo hospital, tá? Então não pode. Então a gente precisa ser referência. Então, para ser referência, a gente tem que ter conhecimento, tá? Assim, todos ficam protegidos de contaminação, doenças e acidentes que poderiam causar impactos negativos, não apenas no local, mas também na comunidade em torno. Por que na comunidade em torno? Se a gente não tomar cuidado no hospital, nós podemos levar contaminação para os nossos vizinhos, né, para dentro de casa, né, por toda uma comunidade. Então, um vírus, vocês sabem muito bem como é que está ocorrendo nessa pandemia. Uma pessoa pode contaminar diversas outras, tá? Então, se a gente tomar os devidos cuidados, isso será muito mais controlado do que a gente, né, não tomando os devidos cuidados, certo? Então, utilização correta dos EPIs. Qual foi a maior crítica dessa pandemia? O uso da máscara. Como tem gente usando máscara errada. Por isso que a gente bate nessa tecla. Então, gente usando máscara aqui no pescoço, gente usando máscara abaixo do nariz. A máscara é para quê, gente? Para proteger nariz e boca, tá? E esse vírus, ele ainda tem a questão dele ser aerosol, então ele fica suspenso no ar, tá? Então, não é só uma pessoa que espirrou, tossiu, né, e jogou o vírus no ar, esse vírus não desce logo, ele fica ainda um bom tempo suspenso no ar. Então, por isso que, assim, não só do vírus, mas bactérias, fungos, né, várias outras coisas que a gente pode ter no hospital, entrar em contato no hospital, é por isso que a gente tem que ter esse cuidado, né? Nós falamos uma vez aqui também, que eu lembro foi em debate, a questão do uso do jaleco. Então, a gente não pode sair com jaleco na rua, de jeito nenhum. O jaleco é uso privativo hospitalar, tá? Se a gente sair de casa com jaleco e entrar no hospital com jaleco, a gente pode estar levando contaminação da rua para dentro do hospital, né? Um paciente imunodeprimido. E se a gente sai do hospital, tá? Com o jaleco, a gente pode estar levando do hospital uma bactéria muito resistente para a comunidade, para várias outras pessoas, certo? Então, por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, o jaleco a gente usa, vocês vão usar os jalecos de vocês, lindos, maravilhosos, né? Vocês vão usar. Agora, chegou no hospital, vocês colocam o jaleco. Vai sair do hospital, vocês tiram o jaleco, colocam dentro de uma sacolinha plástica e vão abrir só em casa na hora de lavar separadamente, certo? Então, equipamentos de proteção individual são dispositivos destinados à proteção de riscos suscetíveis a ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Esses itens devem ser oferecidos gratuitamente pela empresa, sempre que as medidas de ordem geral não oferecerem proteção completa para os riscos presentes no local de trabalho. Então, também eu falei sobre isso em ética, né? Então, um funcionário, isso não cabe, né, aos estagiários, porque a empresa que recebe estagiário, muitas vezes ela não tem
condições, né? Ela libera estágio, né? Ela não tem condições de providenciar os EPIs para todos. Então, muitas vezes a gente tem que levar, né? Você já deve saber isso, gorro, máscara, luva, tal. Mas quem é funcionário da casa tem o direito de receber todos os EPIs. Inclusive, vocês não devem trabalhar sem o devido fornecimento dos EPIs. Se a gente tem risco, né, o funcionário deve receber os EPIs. Tá? Isso foi algo bem debatido também, né, nesse período. Né? Inclusive, o Corém esteve à frente disso, cobrando, a vigilância sanitária vem fazendo, né, fiscalizações com relação a isso, principalmente agora com essa flexibilização. Então, tem tido fiscalização também para que essa questão de EPIs, como a máscara, né, luva, álcool gel, né, o álcool líquido, ficou algo geral, não se deteve apenas nos hospitais, tá? Então, é uma obrigação prevenir doenças, né, controle de doenças infecto-contagiosas, é uma questão de saúde pública, tá? Então, todos estão envolvidos, tá? Então, quando baixa um decreto, quando baixa uma ordem de vigilância sanitária, todos devem obedecer, porque isso é controle de doenças, tá? Então, se a gente não toma os devidos cuidados, a gente está expondo a nós mesmos e a outras pessoas, tá? Então, isso é uma obrigação, isso é um dever, né, de todo cidadão. E o empresário de um hospital, ele tem a obrigação, tá, de fornecer todos os EPIs necessários para os funcionários trabalharem, para que eles não venham se contaminar, tá? E o profissional, né, por sua vez, tem o direito de receber todos os EPIs para a sua proteção. Se ele não receber, ele pode se negar a trabalhar, tá? Porque é um direito dele e um dever ele, do empregador estar fornecendo, tá? Também são usados enquanto a proteção coletiva e quando estiver sendo implantada em situações de emergência, como é o caso que está acontecendo agora. No caso dos hospitais, cada área ou departamento exige o uso de um ou mais EPI, né? Pois é difícil proteger os trabalhadores simultaneamente de todos os riscos químicos, físicos, biológicos de acidente. Então, assim, como eu falei antes, a depender do setor que você vai trabalhar, você vai receber determinados EPIs, determinadas roupas. Por exemplo, no setor fechado, como é o caso de um centro cirúrgico, como é o caso de uma UTI, tá? São locais que você não trabalha com a roupa que você veio da rua, tá? Lá nós utilizamos roupas privativas, certo? Que aí já diminui bastante o risco de contaminação, né? Dos pacientes e também porque a gente já deixa a roupa lá, né? A gente pode deixar a roupa lá, tomar um banho e ir para casa. Então, isso já diminui bastante a contaminação. Já uma enfermaria não precisa usar roupa privativa, a gente usa os EPIs por cima da roupa que a gente for. Mas sempre é importante, sempre, a gente ter uma roupa separada para o trabalho hospitalar, tá? Alguns hospitais têm a sua própria, né, fardamento, e se não tiver fardamento, sempre separe umas roupas que seria para a roupa hospitalar, tá? Que não deve ser a mesma roupa que a gente usa diariamente e sempre lavando separado, tá bom? Pronto, deixa eu ver aqui o outro. Então, luvas, aventais, máscaras, calçados de proteção são alguns itens utilizados para quem trabalha em hospitais. Outro exemplo são os aventais de chumbo, aí já é a radiologia, né? Que protege profissionais de radiologia médica e exposição de radiação ionizante que está relacionada ao desenvolvimento de câncer, porque essa radiação ela pode, né, causar um câncer futuramente. Por isso que é importante esses profissionais estão utilizando, tá? Eles têm todo um protocolo de proteção, tá?
Por isso, toda vez que a gente, se for levar um paciente para a realização de raio-x, a gente tem que sempre se proteger também. Aquele paciente vai ficar exposto para aquele momento por conta da realização do exame, tá? Mas quem encaminha esse paciente para a realização do exame não tem que ficar exposto toda hora à radiação, a gente tem que se proteger, porque tem pesquisas científicas que comprovam que essas radiações, tá, constantes, ela pode desenvolver câncer futuramente. Então, por isso que o setor de bioimagem é um setor todo cheio de proteção. Por isso que quando o paciente está realizando um raio-x, ninguém pode abrir a porta, a gente tem que ficar protegido, tá? Você já deve saber disso, né? Já deve ter observado isso, por conta dessa radiação, certo? Vou fechar aqui esse primeiro vídeo, daqui a pouco eu continuo.